Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção. Mais uma vez estamos aqui unidos, né, para declarar a palavra do Senhor e para dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, né? Glória a Deus. Então, estamos no capítulo 6 do livro de Mateus, né, o Sermão da Montanha. E quantos ensinamentos, né, já estudamos até aqui, ensinamentos que bênção, que é do próprio Senhor Jesus, né? Esses ensinamentos aqui são preciosidades para a nossa vida, né? Para o nosso viver, né? Glória a Deus, né? No capítulo 5 nós já estudamos ali, Jesus falou sobre o caráter do reino de Deus, né? Falou sobre humildade, falou sobre mansidão, falou sobre ter fome e sede de justiça, né? Falou sobre os pacificadores, os misericordiosos, né? Sobre a perseguição também foi falado sobre isso, sobre a perseguição. Né, ao invés de nos entristecermos ante a perseguição, mas devemos nos regozijar e exultar, porque é grande o nosso galardão nos céus, né? Glória a Deus, né? Estudamos também a comparação que o Senhor fez, né, com o sal e com a luz, né, no capítulo 5 ainda, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Um sal que restaura o sabor, nós estudamos isso aqui também. Sal que preserva, né? No mundo contaminado, o sal ele preserva, ele age ali como um agente preservador, assim como preserva o alimento. Ele também preserva através de nós a palavra do Senhor, né? Conserva a palavra do Senhor, né? Luz do mundo também, a nossa luz, ela não deve ficar retida em um local, mas deve brilhar a todos os homens, né? Devemos nos posicionar em locais que a nossa luz possa brilhar com mais intensidade, né? Nós estudamos sobre isso também em Mateus capítulo 5, né? A luz que há em nós proveniente de Cristo, ela deve brilhar diante dos homens, e nós devemos glorificar ao nosso Pai que está nos céus através da nossa luz que brilha, né? Glória a Deus. Então Jesus também falou que ele veio para cumprir a lei, né? Jesus veio dizendo que ele não veio para revogar, mas para cumprir. Então, e ele fala depois que aí que nós entramos nos ensinamentos em relação a homicídio, em relação a adultério, em relação a juramento. Ele falou que a nossa justiça, ela precisa exceder em muito a dos fariseus, né? A dos escribas e dos fariseus. A justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça que eles achavam que precisavam se mostrar para as pessoas, né? Aparecer ali para as pessoas, aparecer ali para serem vistos, né? E Jesus passa a ensinar que a justiça de Deus é muito mais do que isso, né? É muito mais, é uma interpretação totalmente diferente da interpretação que os escribas e fariseus faziam da lei. Por exemplo, quando ele fala sobre não matarás, ele fala que cometer um assassinato, claro que é um pecado, né? Um erro muito grande aí. Os fariseus, claro que não faziam isso, mas o Senhor fala que é mais do que isso, né? Não se irá. Se nos irarmos, já estaremos cometendo, já estaremos sujeitos a julgamento do tribunal. Então, Jesus fala que o ato de falar palavras odiosas, palavras de baixo calão, elas já são condenadas pelo Senhor. Inclusive, ele fala que nós teríamos que correr para se reconciliar com o nosso irmão antes de prestar culto, né? Antes de apresentar a nossa oferta perante o altar, né? Jesus falou também sobre o adultério. Falou que não era como os fariseus ensinavam, né? Não adulterarás, mas é algo maior, né? Então Jesus ele vai além. Olhar com intenção impura já era considerado um adultério no coração. Inclusive Jesus ele nos mostra como é terrível, né? Como é terrível a questão quando ensina sobre o adultério, né? Ele fala quanto é terrível o pecado. Ele nos mostra que padecer no lago de fogo, né, no lago de fogo e enxofre, padecer no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Ele diz que é melhor você viver sem um dos membros, né, sem um dos olhos, né, um do olho, do que você realmente ser jogado todo o seu corpo no inferno, né? Ele mostra que o peso de realmente padecer no inferno, né? Falando sobre os juramentos, Jesus diz que a nossa palavra tem que ser apenas sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Ou seja, se você falar palavras de dúvida, palavras de engano, palavras de falsidade, palavras de mentira, tudo isso vem do maligno. Então, se você age com falsidade perante o seu próximo, repense suas atitudes, porque Jesus disse que tudo isso vem do maligno. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, né? O que passar disso vem do maligno, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jesus também ensinou sobre
sobre a vingança, né, sobre o amor ao próximo, né, quantos ensinamentos nós já vimos, né, quão rico é esse sermão da montanha, né, sobre o amor ao próximo, que nós não devemos apenas amar o nosso próximo, né, a palavra, o ensinamento, né, dos fariseus era amar ao próximo e odiar os inimigos. Mas Jesus fala que você tem que amar os seus inimigos, orar pelos que vos perseguem, ajudar, né, as pessoas, né. Jesus também fala sobre isso quando fala da vingança, né? Se alguém tomar a sua capa, leva com ele também se alguém tomar a sua túnica, né? Leva com ele também a capa. Então amar os nossos inimigos, amar o que nos amam é fácil, não é como Jesus ensinou, mas amar os nossos inimigos, amar o pior dos pecadores é que está aí o problema, né, que é a grande questão, né, porque Jesus fala que até os pecadores amam, né, até os publicanos amam o seu próximo, né, então a gente amar uma pessoa que nos faz mal, amar um dos nossos inimigos, é essa perfeição que o Senhor quer de nós, né, é essa perfeição que Ele quer de nós. E no capítulo 6, né, nós começamos aqui a falar, Jesus falou, né, que a gente não deve exercer a nossa justiça para ser visto pelos homens. Apenas o nosso Pai que está nos céus tem que ver os nossos atos de justiça. Ele citou aqui sobre as esmolas, sobre o orar, né? Iremos falar ainda sobre o jejum, sobre os tesouros no céu, ainda tem muitos ensinamentos, né? Então, essas práticas que nós estamos estudando, quando falamos sobre as esmolas, por exemplo, disciplinas espirituais, né? O ato de dar esmolas, o ato de orar, o ato de jejuar. Então, quando Jesus falou sobre a oração, né, que é o que nós estamos estudando hoje, quando ele falou sobre a oração, ele explicou que estava errado. Então, quando nós oramos, não devemos nos mostrar, ele falou o exemplo dos fariseus, não devemos nos mostrar piedosos, né, não devemos orar para ser vistos pelos homens. Se fizermos isso, nós já recebemos a nossa recompensa aqui na terra. Ao orarmos, nós devemos orar como Jesus falou, né? Entrar no nosso quarto e, se possível, fechar a porta atrás de nós. E devemos orar ao nosso Pai em secreto, e o nosso Pai que está em secreto, Ele que tem que nos recompensar, e não os homens. Então, aqueles que oram com o intuito de serem vistos já receberam a sua recompensa diante dos homens, já receberam os aplausos, já receberam os elogios. Nós não devemos fazer como nosso Senhor Jesus nos instruiu, glória a Deus. Então, após falar sobre os fariseus, Jesus ainda condenou também o que os pagãos faziam, que eram as vãs repetições. Ou seja, eles achavam que pelo fato de muito repetir as mesmas palavras, os deuses deles escutavam. Jesus condenou isso. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E Jesus ainda usa uma palavra interessante aqui, não vos assemelheis a eles. Essa palavra assemelheis significa ser feito como, né? Comparar, não vos comparem a eles. Então, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, né? Então, ao mostrar essas práticas erradas relativas, por exemplo, à oração, Jesus nos mostra o que fazer, um modelo para fazer uma oração de forma correta. E é isso que nós começamos a estudar no último encontro que tivemos, né? No último estudo. Então, após mostrar as práticas erradas, Jesus vai mostrar como nós devemos orar de forma correta. Então nós vimos, né, que devemos orar exclusivamente a Deus que está nos céus, pois Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o nome dele tem que ser santificado, o nome dele é santo, né? Ele manda Moisés tirar ali as sandálias, Moisés tira as sandálias porque o local que tu estás é santo, na minha presença aqui santifica, Deus é santo. E Deus também deve ser santificado através da nossa boca, através do nosso viver, da nossa maneira de viver. Devemos orar também para que as profecias referentes aos fins dos tempos se cumpram. Falamos sobre isso também. Venha o teu reino, que o reino do Senhor venha e que seja estabelecido aqui na terra. Que a vontade do Senhor seja feita, tanto na terra como no céu. Orar pelo sustento, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Orar também pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, eu fiz esse resumo para a gente ter noção de tantos foram os ensinamentos da boca do próprio Senhor, da boca do nosso Senhor, do nosso Jesus amado.
Glória a Deus. Então, Mateus 6,13, né, iremos a partir daqui terminar pelo menos até o 15 aqui, 13, 14, 15, né, iremos entrar no jejum só no próximo estudo para não misturar os assuntos, mas temos grandes ensinamentos aqui nesses 3 versículos, né? São 3 versículos, mas é riquíssimo, né? A palavra do Senhor é riquíssima, né? Então, o versículo 13, ele está na 6ª petição ou 6ª declaração. Não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13, a parte A do versículo. Então essa declaração é em relação a algo que diz respeito às nossas fraquezas. A palavra tentação aqui usada no grego significa o seguinte, significa experimento, significa tentativa, teste, prova. Significa sedução ao pecado, também tem esse significado. Tentação originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas, né? Tem esse significado também, quando a gente olha no dicionário Strong. Tentação interna pelo pecado, algo que vem de dentro, né? Então tentação em circunstâncias externas e tentação interna. Então a tentação, ela é um estímulo, né? Um estímulo ou uma indução externa ou interna que impulsiona o ser humano à prática do pecado. É uma espécie de atração para fazer o mal, né? No sentido ali de levar a pessoa a pecar, no sentido de levar a pessoa ali a ter prazer, a obter lucro de forma indevida, por assim dizer. Então a tentação, ela pode vir de diversos locais, né? O principal deles, do tentador. Então a tentação, como eu falei, indução ao mal, que impulsiona o homem à prática do pecado. E ela tem fontes, né? Por exemplo, a primeira fonte aqui, a tentação ela pode vir do tentador, Gênesis 3, né? Satanás ali, através da serpente, tentou Eva e Eva caiu. Pode vir também de dentro do ser humano. Tiago 1, 13, 14, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz. Então o tentador, nós mesmos, né? Nossa cobiça. A tentação, ela pode vir, ela também, outra característica da tentação é que ninguém é tentado acima das suas forças, né? A palavra do Senhor fala sobre isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Jesus, ele foi tentado também, Jesus foi tentado e venceu. Foi tentado ali, nós iremos falar depois, no final do estudo, se eu não me engano, a gente vai falar sobre essa tentação de Jesus, Mateus 4. Quando estudamos Marcos, nós estudamos essa tentação ali de Satanás no início do ministério de Jesus. Então Jesus foi tentado e venceu, podendo, por isso, socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tem um versículo que também fala que nós devemos vigiar e orar para não ceder à tentação, né? Fala de um momento específico ali, mas vale para outras áreas da nossa vida, claro. Então vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? O nosso Senhor Jesus ali, momentos antes de ser entregue aos romanos. Então nós também devemos vigiar, né? Vigiar e orar para não cair em tentação, claro. E também é nosso dever socorrer os que caem em tentação, né? Nós como crentes devemos socorrer aqueles que, novos na fé, por assim dizer, prosélitos, né? Que podem cair aí na tentação. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então nós como crentes no Senhor Jesus temos que socorrer aqueles que estão sendo tentados e guardar para não ser tentado também.
Existe uma diferença, né? Uma diferença entre provação e tentação. Vou tentar explicar aqui para vocês, né? Que Deus possa me dar graça para tentar explicar de uma maneira clara. Mas existe essa diferença, né? Então a tentação, como eu falei, ela é sempre uma indução ao pecado, né? Uma indução ao mal. Então a tentação, o objetivo dela é fazer você pecar, né? Cair em pecado. A provação, pelo contrário, ela não tem esse sentido. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus tentou alguém, a gente entende que ele provou alguém. A palavra é praticamente a mesma. Em poucas variações ali, mas Deus, ele, como nós lemos lá em cima, Deus ele não tenta ninguém. Porque a tentação ela é mais ligada ao mal. Então a provação ela vem de Deus, a tentação ela não vem de Deus. A provação tem um objetivo mais elevado. Tiago nos diz, né, nós lemos, né, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a palavra é bem clara, Deus ele não tenta ninguém, ele prova alguém. Pelo contrário, né, quando existe a tentação, ele nos dá as ferramentas para vencer. Abraão, por exemplo, foi provado por Deus. Né? A gente estudou lá, quando a gente deu Gênesis, né? Nós vimos que Deus ali provou Abraão. Ele não tentou Abraão, ele não levou Abraão a pecar. Ele provou ali, ó, se tu é fiel mesmo, Abraão, então me dá teu filho, teu único filho. E Abraão ia dar mesmo, mas aí Deus disse, não, basta. Né? Então, deixa eu passar aqui o próximo slide aqui, então. Então a provação ela vem de Deus, a tentação ela não vem de Deus. Por exemplo, origens da tentação, né? 3 origens aqui que foram listadas aqui para a gente entender um pouco mais. Ó. A tentação ela pode vir da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza carnal. A Bíblia diz, eu acho que eu já li para vocês, 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Então podemos entender que a tentação humana aqui quer dizer a nossa própria carne, a nossa própria natureza carnal. Então nossa natureza ela tem um aspecto mal, né, pernicioso, incitador ao pecado. Mas em Cristo Jesus nós conseguimos vencer essas tentações. E a segunda origem da tentação é o mundo. Aqui não é o mundo físico, né? Não é o mundo físico criado por Deus, que é uma bênção, né? Mas o mundo enquanto sistema, né? Sistema anti-Deus. Então, por exemplo, quando a gente procura o mundo, né, em dicionários teológicos, né, tem um dicionário teológico da CPAD que ele fala o seguinte, ó, que mundo é o sistema que se opõe persistente e sistematicamente ao reino de Deus. Inclusive João fala sobre isso, ó, não amem o mundo, né? Aqui é o mundo enquanto sistema, né? Não é o mundo criação. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, ó, tudo que há no mundo leva você a pecar. Ó. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens ou soberba da vida, né? Dependendo da tradução. Não provém do Pai, mas do mundo, ó, mostrando que a tentação não vem de Deus, né? As coisas que levam o homem a pecar, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação, soberba da vida, né, provém do sistema do mundo aí, enquanto dominado por Satanás. E a terceira origem da tentação, Satanás, claro, né, ele é a fonte de todo pecado, né? E ele é o principal agente aí da tentação. Tentou Jesus, né? Jesus foi tentado por ele, mas não caiu em pecado. Diversos homens foram tentados, Sansão, Davi, inclusive com sérios prejuízos aí para as suas vidas, né? Davi aí ele caiu no pecado, foi tentado ali, acabou caindo no pecado e toda a sua família, em cadeia, né? Toda a sua família começou a desmoronar aí, o irmão matando a irmã e matando o irmão e adulterando com a irmã e destruiu aí uma parte da família de Davi por conta da tentação, por conta do pecado. Então, hoje em dia, homens são tentados, né? Toda espécie de males aí, de crimes, violência, estupros, brigas, ciúmes, né? Guerras, mentiras, tudo aí, calúnias, roubos, né? Claro. Então, essas são as origens da tentação, a nossa natureza carnal, o mundo enquanto sistema e Satanás, que é o principal agente aí da tentação, não?
A provação, ela amadurece a nossa fé. Deus, você está passando por uma luta ali, está passando por um deserto, né? Por uma enfermidade. Amadurece a nossa fé. Enquanto a tentação, ela já afasta você de Deus. Você cai no pecado ali e a tendência, se você não retornar aos braços do Senhor, é você continuar nesse caminho e afastar completamente do Senhor. A provação, ela produz perseverança, né? Eu estou passando por essa prova, mas eu vou continuar orando, vou continuar jejuando, vou perseverar aqui que Deus vai me dar vitória. Já a tentação, ela produz a desobediência, né? A diferença, né? A provação, você fica mais perto de Deus, né? Amizade com Deus. E a tentação, inimizade contra Deus. A provação envolve o caráter, né? O seu caráter fica provado, enquanto a tentação, vergonha. Provação, sabedoria. Né? Você passou por aquela prova, quando vier uma prova semelhante, ou quando tiver um irmão em prova, você vai saber ajudar. Já a tentação leva à morte, né? Leva ao pecado, o pecado gera morte. Amém, né? Glória a Deus. Então, Jesus, ele nos ensina a todo momento, né? Nos ensina nesse versículo, né? naquele versículo lá, não trouxe aqui, mas ele, através dessa petição, né? De não nos deixar cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus, ele está nos dizendo que vocês podem ser, em qualquer momento aí vocês podem ser enganados, vocês podem cair em pecado. Então devemos orar para que sejamos protegidos, né? nesses tempos de tentação, para que o Senhor possa nos livrar do mal, né? Confessar, por exemplo, nossas fraquezas, nossas debilidades perante o Senhor, buscar a Deus para nos sustentar. Todos nós somos tentados em alguma esfera da nossa vida. Vamos passar por problemas, vamos passar por alguma espécie de tribulação relacionada à tentação, mas devemos orar ao Senhor para que não nos deixe cair em tentação, mas nos livrar do mal, né? Então pedir ao Senhor as nossas orações, o modelo de oração dado pelo Senhor, pedir ao Senhor as nossas orações para nos livrar do mal, para fugir das tentações, não nos deixar cair e também nos livrar, nos dar forças, né? Para vencer as tentações e escolher o caminho que leva à vontade de Deus. É sempre um perigo, né, quando a gente é tentado, né? Se você não estiver firme na palavra, que entra também o conhecimento da palavra do Senhor, a sabedoria. Então é sempre um perigo, pois a tentação, ela induz ao pecado, ela induz a tentação, ela é sempre bonita, né, é proveitosa, vai lhe enganar de alguma forma, né? Quando Satanás tentou Eva ali, ele disse, esse fruto aí, se você comer, vai ser bênção, você vai ser igual a Deus. Não, você não vai morrer não, isso é conversa, é balela. Você vai ser poderoso, vai ser igual a Deus. Aí Eva comeu e ainda deu ao seu Adão. Então devemos orar, né, para que Deus nos livre da tentação, né, do mal, livra-nos do mal também. Então orar para o Senhor nos livrar do mal, né? Tentação ou provação. Então não confundir tentação com provação, pois a tentação visa somente a nossa queda e a provação o nosso crescimento, né? Então livrar da tentação. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o livrar do mal aqui, que a gente orar para o Senhor nos livra do mal, né? Do mal que há no mundo, nos livra da corrupção, da morte, né? O mal, ele tem diversas faces. Homens maus, né? O próprio Satanás, que é maligno, né? Que é o tentador. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eu tinha falado que no estudo anterior, eu tinha falado que as petições, nessas declarações, após louvar ao Pai, né? Após Jesus Cristo ensinar que nós devemos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então segue-se 6 petições, né? Eu falei sobre isso no estudo anterior. As 3 primeiras, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Elas dizem respeito diretamente a Deus e ao seu reino. E as 3 últimas, elas dizem respeito a preocupações nossas, né? A nossa vida
material, nossa vida espiritual, né, que nós estudamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, né, os nossos pecados e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus é tão sábio que esses 3 pedidos que são destinados a nós, que ele coloca nos nossos lábios, né? Aqui esse slide era para eu ter falado anteriormente, mas ele fala aqui que Deus ele dá as ferramentas para a gente fugir da tentação, para a gente vencer a tentação, né? Que é a armadura de Deus, né? Couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé. Glória a Deus. Então Deus ele dá as 3 petições ensinadas por Jesus, elas são bem completas, incluem todas as necessidades humanas. Não? Ele fala de materiais, necessidades materiais, espirituais e morais. Materiais, o pão nosso de cada dia. Espirituais, perdão. Né? Sem o perdão a gente não é bem visto diante do Pai. Inclusive os versículos 14 e 15 vão tratar só sobre o perdão. Morais, né? Livrar do mal, livrar nosso corpo da imoralidade, né? Do pecado. O que fazemos sempre que proferimos essa oração nesse molde aqui que Jesus nos ensinou é expressar nossa dependência de Deus. Nossa dependência material, nossa dependência espiritual, nossa dependência moral. É Ele que livra dos mal, é Ele que dá a força para a gente não cair em tentação. E é interessante também que a gente consegue ver até a Trindade nessa oração do Senhor, nessas declarações concernentes a nós, né? Nessas 3 declarações que eu falei para vocês aqui. Por exemplo, é através da criação de Deus, né, do Pai e da sua providência que recebemos nosso sustento. O alimento que você comer hoje, ou que você comeu, ou que você vai comer amanhã, ele vem da criação de alguma forma. Eu creio que você não vai comer algo 100% ali sintético. Então você vai comer uma fruta, uma verdura, carne, arroz, feijão. Então provém da criação. Trindade aqui aparecendo no Pai Nosso. Através da morte expiatória do Filho, recebemos o perdão. Então Trindade aparecendo no Pai Nosso. Perdão. Através do poder do Espírito Santo que habita em nós, é que nós somos livres do maligno, né, do mal. Então que bênção, né? A gente consegue enxergar até a Trindade aqui atuando até na oração que o Senhor nos ensinou. Então Jesus conclui de forma tremenda aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Faltou o amém aqui, mas o amém está incluso. Então eu falei que as primeiras petições elas são referentes a Deus, né? E as 3 últimas referentes a nós, né? Então é como se essas três petições referentes a Deus, elas estivessem na conclusão. Por exemplo, a primeira petição foi o quê? Venha o teu reino. Então venha o teu reino porque teu é o reino. Teu é o reino, tu és o governador do mundo. Tu protege os teus filhos, a tua vontade seja feita no teu reino. Segunda petição, seja feita a tua vontade, porque teu é o poder, tu és onipotente. Teu é o poder, tu é poderoso, né, para manter e sustentar o teu reino, fazer a tua vontade assim na terra como no céu. A outra petição, santificado seja o teu nome, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque tu é a glória, teu nome tem que ser santo. Tu é a glória, ou seja, todo louvor deve ser dado ao teu santo nome. Devemos louvar a Deus e lhe dar glória. A glória só cabe a Ele, né? Um dos pilares da reforma protestante foi só a Deus seja dada a glória, né? Só a Deus glória. Só a Deus glória, né? Então, que conclusão poderosa do nosso Senhor Jesus, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para sempre. Amém, né? Tem um amém aqui, que assim seja. Inclusive, é interessante porque como Jesus conclui, teu é o reino, poder e a glória para sempre. E foram essas 3 palavras, né? Essas três questões aqui que Satanás tentou Jesus, com reino, com poder e com glória. Por exemplo, com poder, não sei se vai dar para vocês lerem aqui, mas poder, né, usando poder, Satanás disse o quê?
Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Poder para realizar milagres. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação, o Satanás usa glória e reino. Então levou Jesus para um local em que ele mostrou todos os reinos do mundo. Dar-te-ei toda essa autoridade, né? Poder também está no meio aqui. E glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus disse: teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E Satanás ainda usou glória e poder. Levou a Jerusalém, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem e te sustentarão. Então Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, teu é o reino, o poder e a glória. Satanás usou disso para tentar Jesus, e Jesus não, né? Só na palavra ali ele respondeu Satanás. Glória a Deus, glória a Jesus, né? A oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem temos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Essa oração do Senhor, a gente pode resumir ela em: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, se a gente buscar o reino do Senhor, a sua justiça, vai ser acrescentado tudo que está aqui. Vamos ser livres do mal, vamos perdoar, né? O Senhor vai nos perdoar, vai ser dado o pão nosso de cada dia. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra questões que a gente deve se preocupar. Então, a gente deve, nessa comunicação, né? Oração é a comunicação com Deus, né? Comunicação de um filho com um pai. Então, o que é que a gente deve se preocupar? A pessoa de Deus, o programa de Deus, seja feita a tua vontade, a provisão de Deus, a proteção de Deus, né? Livrar do mal, das tentações, nossa pureza, né? Tudo aqui envolve nossa pureza. Então, que Deus faça de nós pessoas, né? Que possamos sair desse estudo aqui aprendendo a orar mais, né? A usar o modelo do Senhor para orar com uma verdadeira adoração ensinada pelo Senhor. Uma oração cristã, diferente daquela. Essa oração aqui nós temos que contrastar ela com o que Jesus ensinou, com o que Jesus falou dos fariseus que eram hipócritas, com o que Jesus falou dos gentios. Por exemplo, o erro dos fariseus era o egoísmo. As orações deles eram obcecadas na própria imagem deles, com o efeito ali de se mostrar piedoso para quem estava observando. Mas na oração do Pai Nosso, a gente é obcecado por Deus, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita, o nome de Deus seja engrandecido, o reino dele, a vontade dele. Não é o nosso próprio nome, não é o nosso reino, nem a nossa vontade, é tudo dele. Os fariseus, era tudo para eles, né? Mas a nossa oração, a oração cristã ensinada pelo Senhor, é tudo para Deus. É o oposto do exibicionismo dos fariseus, da hipocrisia deles, né, que usavam a oração para a própria glória. Aí o erro qual era o erro dos pagãos, né, dos gentios? Eles ficavam tagalerando palavras, né, palavras, talvez até palavras litúrgicas, né, sem significado. Às vezes nem pensavam no que estavam falando, né, só repetiam ali. A preocupação era a quantidade de repetições, o volume de repetições, e não estavam preocupados com o conteúdo. Mas Deus não se deixa impressionar por essas repetições, né? Jesus fala que o Pai já sabe o que vocês precisam, o que nós precisamos. Então, Jesus ensina na oração do Pai Nosso que a gente deve levar ao Senhor com humildade, né? Todas as nossas necessidades, expressando uma dependência dele, dependência diária, de proteção, de material, espiritual. Tem um escritor chamado John Stott que ele fala o seguinte, ele escreve assim, a oração cristã ensinada pelo Senhor
ela contrasta com as alternativas não cristãs. A oração do Senhor é teocêntrica, preocupa-se com a glória de Deus, em contraste com o egocentrismo dos fariseus, preocupavam com a sua própria glória. A oração ensinada por Jesus é inteligente, expressando aí uma dependência racional, em contraste com aquelas recitações mecânicas dos pagãos. E John Stott conclui dizendo que quando nos aproximamos de Deus para orar, não devemos fazer de forma hipócrita como os atores de teatros que buscam o aplauso dos homens, nem mecanicamente como os pagãos tagarelas, cujo pensamento não acompanha os seus balbucios. Devemos fazê-lo de forma racional, humilde e confiante, como crianças diante do Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Jesus continua, versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus ele conclui aqui, falando sobre a oração, ele conclui com uma promessa de Deus. E mostra o perigo aqui também de não perdoarmos uns aos outros. Então, de tudo que ele falou aqui, de toda a oração que ele ensinou, ele focou no perdão. Olha como é interessante, como é importante o perdão. A questão do perdão é algo muito sério. Ele já falou outra vez aí, né, já tinha falado na questão do... quando falou sobre o homicídio, né, se tem alguém que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconciliar, vai perdoar. Falou de novo aqui na oração e deu ênfase especial ao perdão. Aquele que se recusa a perdoar é como se uma porta se fechar, a porta do céu se fechasse para ele. Se, a segunda parte, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai lhe perdoará. Se você não perdoar, se você reter perdão aí, você não vai entrar no céu não. O céu não é para você não. É extremamente perigoso a gente não liberar perdão. Diante de orgulho, né? Não pedimos perdão aos outros. Então, independente do que foi feito contra nós ou por nós, devemos perdoar. É perdoar completamente e para sempre, né? Não é ficar relembrando, é perdoar mesmo para sempre. O perdão ele é como se fosse uma cadeira, ele flui, né? O perdão ele flui. É isso que Jesus está ensinando aqui. Precisamos perdoar para ser perdoados. Então Deus ele nos deu perdão. Existe um fluxo do perdão. Deus ele tem nos perdoado, tem nos dado seu perdão gratuitamente, sem que a gente mereça. E espera que a gente use desse mesmo espírito misericordioso, né, perdoador, para com quem nos ofende. Então, é como se fosse o seguinte, o perdão de Deus ele é vertical, né, tem uma setinha para baixo aí, o perdão de Deus ele vem de cima para baixo. E nós devemos perdoar os outros, ou seja, horizontal. Então esse perdão de Deus vertical, ele deve fluir entre nós, né, horizontalmente. Se a gente interromper esse fluxo aí, ou se tiver ausência de perdão, a nossa reconciliação vertical ela vai sumir, essa setinha aí vai sumir, essa seta vertical aí vai sumir. A palavra do Senhor é bem clara, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então se a gente deixar de agir no horizontal, o vertical aí vai ser interrompido. É bem claro, né? Nós até falamos sobre isso quando a gente falou da parábola do credor incompassivo, né? Nós falamos no último estudo que perdão, né? Que o rei perdoou o seu servo, né? 10.000 talentos, e aquele servo ali não tinha como pagar, o rei perdoou, e quando ele saiu ali uma dívida bem menor, ele não perdoou. Então nós não podemos interromper esse fluxo, né? Assim como Deus nos perdoou e continua nos perdoando, né? Porque vez ou outra a gente falha. Então nós não devemos interromper esse perdão de Deus, né? Devemos perdoar a todos. Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Então, nosso perdão
E a reconciliação horizontal aí, mostrando aí, Paulo mostrando aos Efésios. Devemos seguir... a gente tem que fazer essa pergunta, ó. Nós fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Então o nosso ofensor, ele também não fez por merecer o nosso perdão, mas a gente deve perdoar. A gente tem que tentar imitar o Senhor, né? Nada do que a gente fizer vai fazer a gente merecer o perdão de Deus, e mesmo assim ele nos perdoou. Então nada do que a pessoa que fez contra você algo fizer vai cobrir, mas a palavra do Senhor fala que devemos perdoar. Um ato de misericórdia, um ato de compaixão, não tem nada a ver com merecimento. Perdão é fruto de um coração compassivo, como Paulo falou, um coração benigno. Sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus. Glória. É difícil, né? A gente... na verdade é fácil a gente pedir perdão a Deus, né? A gente se fecha no quarto em secreto, ora ao Senhor em secreto, pede perdão, mas pedir perdão ao próximo é que é complicado da história. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, para a gente concluir, ó, de forma resumida aqui, a oração do Pai Nosso nos ensina a exaltarmos e adorarmos a Deus, a anelarmos por sua presença, termos sua vontade antes da nossa, querermos o necessário para a vida, perdoarmos e desejarmos o livramento que Ele pode nos oferecer, ou que Ele nos oferece. Primeiro exaltamos e adoramos a Ele, nos submetemos à sua vontade, buscamos a paz uns com os outros, sempre vigiando e orando para não cairmos em tentação. Glória a Deus, glória a Jesus. Então finalizamos a oração, né, que esses estudos, né, foram 3 estudos, que eles possam ter nos mostrado, né, como orar melhor, né, como orar segundo a vontade de Deus. Possamos usar essa oração dominical, oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, como modelo. Podemos até repeti-la, mas desde que coloquemos peso às palavras, desde que saibamos o que estamos falando. Mas de preferência use como modelo para evitar que você caia na vã repetição. Então que possamos orar melhores. A paz do Senhor a todos. Amanhã estaremos mais uma vez aqui reunidos, continuando o estudo no livro de Apocalipse. E que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Jane, você vai finalizar fazendo uma oração. Glória a Deus. Deus abençoe.